Meus irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, hoje pela manhã eu gostaria de começar a estudar um pouco mais sobre a Epístola de Paulo a Filemon, uma carta que também é chamada de Epístola porque foi saudada a igreja também que se encontrava na casa do nosso irmão Filemon. Então hoje de manhã eu gostaria de começar com os irmãos fazendo a leitura dela inteira, né? É uma carta pequena, um capítulo único com 25 versículos, os quais nós leremos nessa manhã. Iremos perceber um pouco mais sobre esse contexto, do porquê que foi escrita essa carta, e ainda um pouco sobre a apresentação do apóstolo Paulo, como ele se denomina no começo da carta. Epístola de Paulo a Filemon, logo após Tito, né? Timóteo, Tito, Filemon. Vamos fazer a leitura, então, da carta inteira. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Nós agradecemos a ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Não foi algo que foi gerado de nosso coração ou da alma de um homem que não conhece a Deus, mas é o teu Espírito quem nos conduz aqui para te adorar. Hoje louvamos o teu nome, hoje nós lembramos que é a tua graça que liberta, e assim, Pai, através da tua palavra, o Senhor fale conosco, fale com a sua igreja, e que a pregação do Evangelho possa alcançar vidas essa manhã, que os nossos irmãos que estão cansados possam recuperar as suas forças em ti, possam encontrar consolo no Senhor e na sua palavra, e assim saírem daqui avivados pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, essa carta que Paulo escreveu a Filemon, ela é uma carta muito especial porque nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo
alguém que mostra como é o seu coração. Ele mostra como é o cuidado que ele tinha com os irmãos de todas as igrejas, com os irmãos no particular, um cuidado mais restrito, inclusive para uma pessoa só, um homem chamado Onésimo, e também uma preocupação para que o evangelho fosse demonstrado através das ações dos crentes. Os crentes, eles demonstram o evangelho no convívio, na forma como amam uns aos outros, na forma como perdoam uns aos outros, na forma como eles carregam essa comunhão que é recebida pelo poder de Deus. Por volta de 62 depois de Cristo, por obra da providência, quando o apóstolo Paulo estava em Roma, a gente sabe isso pelo contexto, Onésimo, um escravo, se encontra com Paulo. E Paulo estava em uma espécie de prisão domiciliar. A gente encontra em Atos 28:16 um pouco desse contexto, quando diz que uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, sendo assim, ele desfrutava dessa opção, receber pessoas em sua casa, sua prisão-casa ali. Ouvindo a pregação do apóstolo, esse homem chamado Onésimo, ele é chamado e se converte. A pregação do evangelho o alcança. O versículo 10, que nós lemos, encontramos isso. E agora, ciente do seu erro passado em prejudicar, roubar, fugir de seu senhor chamado Filemon, ele aceita o conselho de voltar a Colossos, pedir perdão de Filemon e ter o seu recebimento. Onésimo, ele voltaria, mas não voltaria de mãos vazias, por assim dizer. Ele voltaria com essa carta do apóstolo Paulo, em que o apóstolo pede que Filemon trate Onésimo com bondade, com amor, com benignidade, considerando que ele agora é mais do que um escravo, tendo se tornado um irmão amado. Irmãos, aqui Onésimo, ele havia fugido para Roma, é uma cidade, é uma metrópole muito distante de Colossos, mais de 1.000 quilômetros de distância, talvez para conseguir se esconder melhor, e por uma providência, da qual nós não sabemos todos os detalhes, ele conhece o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo o leva a Cristo. Versículo 10, o meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. É um filho na fé. E é impressionante porque nós encontramos nessa carta algo que aconteceu com cada um de nós que fomos alcançados por Cristo. A verdade de que esse drama nos ensina é que o pecador, em suas maiores fugas, o pecador, nas suas maiores tentativas de se esconder de Deus, se ele estiver no radar de Deus para ser encontrado, esse pecador é alcançado de maneiras misteriosas. Não foi assim com a gente? Nós tentávamos de todas as formas fugir de Deus, mas nós sabemos, a graça é irresistível e o Senhor nos alcança. Foi assim que aconteceu então com esse servo chamado Filemon. Esse homem Onésimo deixou de ser um fugitivo e se tornou um servo que sofre pelo evangelho. Esse homem não se envergonhou, e aqui a gente percebe também um distintivo, uma marca da sua conversão, ele não se envergonhou das algemas de Paulo. A gente percebe isso, irmãos, porque ele não viu nenhum benefício em se tornar cristão diante do apóstolo Paulo. Ele não viu nenhum proveito no evangelho se fosse uma expressão visível de uma convivência ou de uma expressão de uma melhoria na sua situação, porque o apóstolo Paulo, que havia pregado o evangelho para ele, estava preso. Ele não foi participar de um Vira Brasil, como aconteceu aí na virada de ano, não teve nenhum glamour gospel, não estava acontecendo nenhum evento televisionado, mas o evangelho foi pregado. E Onésimo percebeu diante de um homem que tinha falta de liberdade para se locomover, que Jesus o libertou do império das trevas. Essa é a maravilha do evangelho. Ele percebe que o benefício do evangelho não está nas circunstâncias melhoradas, mas está numa salvação garantida por Cristo Jesus. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o seu amor do primogênito dos mortos, o soberano Rei da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Paulo diz no versículo 10, gerei Onésimo entre algemas. A gente vai ver em breve o que significa essa apresentação do apóstolo Paulo também como prisioneiro. Irmãos, então agora o apóstolo estava enviando Onésimo para o seu mestre cristão, para ser não apenas um escravo, mas antes, muito acima disso, um irmão caríssimo. Versículo 16 aponta assim. Irmãos, nós encontramos, com raras exceções, uma petição
alguma coisa assim. Dificilmente nós encontramos isso, uma petição do apóstolo Paulo por alguma coisa. Talvez a gente encontre mais à frente uma solicitação do apóstolo Paulo por alguma coisa como trazer a capa, trazer os livros, mas poucas vezes nós vemos o apóstolo Paulo pedir. Mas nós sabemos que aqui, para a reconciliação daqueles irmãos, o apóstolo Paulo ele tem um esforço, ele pede. E então aqui a gente encontra como nós devemos pensar a respeito de uma reconciliação. É interessante, né, como a gente lida com situações, né, a gente conhece pessoas que, quando vai entrar para apartar uma briga, acaba criando duas, né? Quando entra para apartar uma briga, acaba ficando em desafeto com as duas outras partes, né? O irmão acaba se tornando meio que um desastrado do Senhor, né? Derruba o que ainda estava de pé. Mas não é assim que acontece. E como é que a gente consegue fazer isso, essa reconciliação? A gente respeita as pessoas. E, acima de tudo, o que elas são perante o Senhor. Em amor, nós visamos essa reconciliação e, por isso, deveria ser mais fácil, inclusive, nós ajustarmos as nossas desavenças uns com os outros. É importante frisar também, ao começarmos essa carta, que Paulo o observou Onésimo. Irmãos, ele admirou o caráter deste homem. O apóstolo Paulo olhou para Onésimo e percebeu, esse homem está mudado, esse homem está transformado. Esse homem que antes fugia do seu Senhor, este homem que antes prejudicava o seu Senhor, hoje está servindo. Versículo 13 diz que Onésimo me serviu nas algemas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Antes era inútil, mas agora se tornou útil. A gente percebe a transformação do Evangelho alcançando a sua vida. E quando Paulo percebe, então, decide fazer com que Filemão retorne que Onésimo retorne ao seu mestre Filemão. E aqui ele se esforçou para compor uma carta de reconciliação com ele. A carta de Filemão é notável porque nela nós vemos a visão extraordinária de Paulo, o grande apóstolo, com uma autoridade muito grande, mas ele está pedindo um favor. Irmãos, nós poderíamos resumir essa pequena carta a Filemão dizendo que ela é um exemplo maravilhoso da força mais forte do universo que pode afetar o controle sobre alguém. E essa força é o amor. É o amor. O poder, a força para conduzir, o poder, a força para liderar, o poder, a força para transformar, é pelo amor. Essa carta é uma carta de reconciliação em nome do amor. E por isso toca muito cada cristão que lê. Pois nós sabemos, irmãos, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por um ato grande de amor. 2 Coríntios 5,18, a Bíblia diz, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer por nós. E nós sabemos que nisso nós somos reconciliados. Ele envia a provisão para a nossa reconciliação através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vive esse evangelho, inclusive no relacionamento entre os irmãos. A palavra de Deus diz em Jeremias 31, vamos abrir no versículo 3, profeta Jeremias. Outro texto muito, muito bonito sobre isso, Jeremias 31, versículo 3. A palavra de Deus diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Irmãos, pelo fato de ter o Senhor nos amado antes mesmo do nosso nascimento, é que em algum momento das nossas vidas nós fomos atraídos por Ele, através da sua benignidade. A benignidade de Deus nos atrai para Ele. E assim o apóstolo Paulo está buscando a reconciliação em nome do amor, em nome da bondade. Os que não entendem a beleza do Evangelho podem olhar para essa carta e pensarem que Paulo era muito ingênuo. Ele vai confiar no amor para algo tão sério assim? Por que ele não fala em nome da sua autoridade apostólica? Eu sou o apóstolo Paulo, faça isso. Por que ele não apela, então, talvez, para ameaçar Filemão com alguma maldição? Filemão, receba Onésimo, senão o devorador vai atacar a tua lavoura. Por que o apóstolo Paulo não fala, Filemão, você estará enrascado das minhas mãos, se você não receber Onésimo? Por
O apóstolo Paulo, ele sabe o poder que tem o amor. O amor vence todas as barreiras, como já havia vencido as suas no caminho de Damasco. Em sua revelação ingênua de amor piedoso de Paulo, as pessoas, as almas individuais como este homem, nós podemos descobrir um dos seus segredos do sucesso. O segredo do sucesso do apóstolo Paulo foi por causa do seu interesse pessoal, amoroso pelos homens em todo lugar que passou. Um amor que reflete o amor que ele tinha por Cristo Jesus. Ele foi capaz, irmãos, de exercer a sua influência tão poderosa sobre os corações dos irmãos, porque ele amava. Paulo influenciou tanto, porque amou tantos irmãos. E é isso que nós deveríamos lembrar. Como é que eu vou influenciar as pessoas ao meu redor? Ame elas. E acima de tudo, ame a Cristo, porque você amará mais as pessoas que estão ao seu redor. Então essa pequena carta nos dá uma ilustração impressionante dessa característica do apóstolo, o tipo de influência, de governo, de autoridade, que só é consolidada corretamente quando se demonstra em amor, interesse genuíno pelos seus. Pedir em amor, muitas vezes terá sucesso, onde mandar, falhará completamente. Irmãos, cada uma dessas partes, então, envolvidas na questão, era conclamada a fazer uma coisa muito difícil. Quanto a Paulo, privar-se dos serviços, do apoio, do convívio de Onésimo. Mas o que a Bíblia diz? O amor não visa, não busca os seus próprios interesses. Precisava de amor para fazer isso. Uma parte difícil também seria a Filemon, porque Filemon precisava perdoar. Mas o que a Bíblia diz? O amor cobre multidão de pecados. Mais uma vez, amor. E até para Onésimo, voltar ao seu senhor e dono, a quem foi feita uma grande injustiça, mas a palavra de Deus diz que o amor não se alegra com a injustiça. Então era necessário o amor para tudo isso. E quanto ao apóstolo, nessa abertura da carta, vamos acompanhar então como Paulo se apresenta e como isso mostra a sua motivação amorosa para com Filemon e para Onésimo, para com a igreja de Deus e para com a reconciliação. Primeiro versículo, então, da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele se apresenta da seguinte maneira: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, ao assumir essa difícil tarefa de reconciliação em nome do amor, observe como o apóstolo Paulo fala de si mesmo, um prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante porque ele quase sempre fala para as igrejas e ele se denomina, é claro, apóstolo, mas ele precisa adequar a sua designação ao objetivo. Então aqui, isso não seria ideal, apóstolo, mas ele está mostrando aqui que ele está deixando claro para nós que ele não acha apropriado ordenar a Filemon o que fazer com Onésimo, mas ele prefere implorar, pedir, solicitar em nome do amor. Ele pode e poderia suplicar com uma descrição melhor de si mesmo quando ele se coloca como prisioneiro do que como um apóstolo. E não é interessante isso, irmãos, porque na nossa convivência é um pouco diferente essa percepção que nós temos. Às vezes nós achamos melhor pedir alguma coisa e quando pedimos nós pensamos que devemos nos exaltar. Quando nós pedimos alguma coisa parece que nós devemos nos convencer e convencer aos outros de que somos superiores. Nós somos grandes. Então você fala, olha quem eu sou. Olha o que eu possuo, faça o que eu estou falando, porque eu sou um homem poderoso. O apóstolo Paulo não faz isso. Paulo se coloca na descrição de prisioneiro. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está apelando à compaixão de Filemon. Ele não está colocando Filemon na parede e falando assim, faça o que eu estou falando, mas ele está apelando à compaixão. Embora pudesse exercer apenas um ato autoritário, mas ele diz, eu estou pedindo. Versículo 21 diz isso. Ele prefere em amor constranger, apelando à consciência de um cristão verdadeiro. E meus irmãos, isso dobra qualquer crente. Se alguém chega para você falando assim, faça isso que eu estou mandando, faça isso que eu estou dizendo que você tem que fazer, gera uma reação em nós. Mas agora, se alguém chega para você e diz assim, meu irmão, faça isso, porque isso reflete o amor de Cristo. Faça dessa maneira, porque isso reflete que nós estamos unidos, e nós sofremos, e nós somos irmãos. Faça isso em nome do amor que você já recebeu de Cristo Jesus. É diferente. Deveria, é claro, constranger cada um de nós. A coisa muda de cenário, pelo menos deveria.
E aqui Paulo se identifica prisioneiro de Cristo Jesus. Ele entende que a situação e como ela reforça então para Filemão a causa maior de todas. Ele está dizendo: Filemão, a obra, a causa maior é o reino de Deus e a sua justiça. Então ele diz no versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ele tinha liberdade para fazer isso. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui até um detalhe, né? Paulo, o velho. Ele já estava chegando na categoria aí dos 60 anos, e também o velho, porque sofreu muita coisa pelo Evangelho. Isso também certamente deveria mostrar um pouco na sua imagem, né? Na sua fisionomia, os sofrimentos que ele teve, naufrágios e tudo mais. Paulo, o velho, né? A pessoa sofre, isso aparenta também na própria carne, no seu próprio corpo. O pastor André aqui do nosso lado, os irmãos não sabem, mas ele tem 30 anos. Então, a gente sabe que as pessoas, quando sofrem, então o corpo demonstra isso. Mas aqui, irmãos, é o principal motivo de Paulo. Ele está se intitulando prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está dizendo a Filemão de uma forma humilde, se colocando numa categoria de servo também: eu estou preso por amor a Cristo Jesus. Filemão, em nome do amor, receba Onésimo. A gente poderia fazer mais isso em nossos relacionamentos, né, irmãos? Eu me pego muitas vezes na semana sendo extremamente pesado com meus filhos, ou às vezes em alguma inquietação, falando somente naquela questão de mandar. Mas o que constrange mais alguém, senão o amor? O amor, ele quebra muitas barreiras, e nós deveríamos fazer isso mais vezes. Outra questão importante para nós, ainda nessa manhã, é que Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, Paulo diz. Não sou prisioneiro de Nero. Eu não sou prisioneiro do Império Romano. Eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo é um cativo que está falando para outro escravo, para outro servo, implorando por um escravo, por um servo. Se Paulo falava de si mesmo como prisioneiro, isso revela o seu tato quanto à situação, mas quando ele coloca prisioneiro de Cristo Jesus, isso revela a sua fé. A nossa fé, ela está baseada não na circunstância, mas sabendo quem está sobre todas as circunstâncias. E é o Cristo Jesus, o Salvador de todos. É por isso que o apóstolo Paulo, sempre quando fala de amor, ele fala nesse aspecto de estar ali junto a Cristo Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14, o apóstolo Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse é um termo que ele utiliza para dizer: o amor de Cristo me domina, nos domina. Nós estamos atados a Cristo Jesus por amor. É isso que acontece na vida de cada crente aqui. Você está preso em Jesus Cristo, mas as amarras que te prendem a Cristo Jesus são amarras de amor. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Além disso, nós vemos nessa expressão de Paulo que ele fecha os olhos para todas as causas secundárias. Ele vê na sua prisão, assim como José fez na sua, uma providência sábia de Deus. O próprio Cristo havia fechado as suas algemas nos seus pulsos, portanto ele as carregava leve, confiante, na maior leveza que o amor poderia proporcionar. Essas palavras, irmãos, simples, são a expressão de uma grande verdade. Os eventos da vida de cada um de nós têm os seus aspectos humanos, mas, acima de tudo, os aspectos divinos, causas primárias e causas secundárias. Eu falei sobre José, os irmãos lembram disso. A parte que os irmãos desempenharam e quão completamente culpados os irmãos de José eram, nós sabemos que eles eram plenamente culpados do que fizeram. Mas, no entanto, no final, José disse a eles, em Gênesis 50, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Literalmente está escrito assim: tudo está planejado por Deus para o bem. Ele continua dizendo: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. Irmãos, assim foi com o próprio Cristo. Nós sabemos disso. Sabemos qual foi a parte dos judeus, nós sabemos qual foi a parte dos soldados romanos. Tudo isso, eles tiveram culpa nessa crucificação. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, Jesus Cristo, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Mas Cristo diz que ele entregou a sua vida voluntariamente.
por sua própria vontade, e que Deus amou o mundo de tal maneira que o entregou à morte por nós. Essas não são contradições da Bíblia, mas nos mostram a plena verdade de como o amor atua no coração do cristão. Essa é a verdade do amor. Paulo, irmãos, era um prisioneiro de Cristo Jesus. Os judeus, os romanos, devem suportar a sua parcela de culpa por ter ele estado numa prisão, por ter ele perdido a sua liberdade, mas o Senhor sabe o porquê de tudo isso. Quão grande não seria a perda da igreja se ele nunca tivesse estado lá? Era necessário. Não só nós teríamos perdido essa joia pura, a carta a Filemon, mas também, somente nessa prisão, nós já teríamos perdido Efésios, nós teríamos perdido Colossenses, nós teríamos perdido Filipenses, cartas escritas na prisão. Irmãos, quem perseguiu John Bunyan deve receber a sua responsabilidade por isso. Mas quão grande não teria sido a nossa perda se ele não tivesse sofrido assim? Nós não teríamos o livro Peregrino, que foi escrito numa prisão. Nós não teríamos as cartas de Samuel Rutherford, todas escritas também em prisão. Seria bom se nós nos contentássemos e vivêssemos e aprendêssemos os aspectos divinos de nossas aflições. Essa visão nos alinharia, nos colocaria com uma percepção diferente dos nossos problemas e seríamos menos incomodados com nossos sentimentos. O triste, irmãos, é que em nossos dias nós só vemos a reclamação no nosso próprio coração, a nossa inquietação, mas dificilmente nós nos tornamos mais doces por causa do sofrimento. Eu me pego pensando nisso, irmãos. O tempo vai passando e geralmente eu faço essa pergunta: quanto mais o tempo passa, eu estou ficando mais amável? Estou ficando mais doce, né? Uma pessoa mais tratável, uma pessoa mais fácil de se lidar? Ou eu estou ficando uma pessoa rabugenta, reclamona, inquieta? Porque se Deus está agindo em mim, com o passar do tempo eu deveria melhorar. Mas nem sempre isso acontece com todos nós. Às vezes nós passamos por um momento, e se olharmos para trás, será que nós estamos progredindo nisso? Sendo cristãos mais amáveis, aqueles que se doam mais, que se entregam mais por Cristo. Se nós conhecemos mais de Cristo, seria mais fácil para nós nos entregarmos mais a Cristo Jesus? Ou será que com o passar do tempo nós ficamos cada vez mais inquietos e colocamos a desculpa na nossa idade? Não é assim mesmo. Com o passar do tempo a gente vai ficando inquieto mesmo. E essa inquietação, nós nunca ficaremos contentes mais, porque o tempo está passando. Porque o tempo está passando, Deus está agindo em você. Porque o tempo está passando, Deus está operando em você. João, já no final da sua vida, ele chama os irmãos do quê? Filhinhos. Cuidado, amor, afago, isso deveria ter em nós. Então aqui a gente percebe, irmãos, o apóstolo Paulo como está amando os irmãos, mesmo preso, mesmo sem a sua liberdade. Eu fico pensando, irmãos, o apóstolo Paulo naquela casa, naquela prisão domiciliar, com um soldado na entrada, com as algemas ali, recebendo alguns irmãos e convidados. E então essas pessoas chegam, essas pessoas ouvem o Evangelho, essas pessoas recebem de Deus através desse servo aprisionado chamado Paulo. Passam o dia ali ouvindo das verdades do Evangelho, e chega de noite, essas pessoas falam assim: apóstolo Paulo, eu vou embora, estou indo. É que lá do outro lado de Roma, abriu um restaurante que tem uma massa italiana incrível, uma massa, né, porque na Itália, né, é só massa, né, uma massa incrível, né, o pessoal diz crepe suíço, né, na Suíça é crepe, né, então, a massa incrível, eu vou lá, eu vou me deleitar. Um abraço, apóstolo Paulo, a gente se vê. Talvez nunca mais tenha voltado, nunca mais tenha visitado o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai lá, tchau, graça e paz, Deus abençoe, e continua preso, continua ali, na prisão. As pessoas saem e Paulo permanece ali, prisioneiro. Precisa ou não precisa um consolo do céu para não reclamar de Deus? Precisa, irmãos. A graça de Deus bastando ao apóstolo Paulo, para utilizar então essa mesma descrição que ele coloca, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele não está falando prisioneiro de Cristo Jesus, não gosto de Jesus, odeio a Jesus. Não, ele está dizendo prisioneiro de Cristo Jesus. Eu amo meu Salvador, eu não estou distante do meu Salvador aqui nessa prisão, eu estou com Ele em amor, foi Ele que me colocou aqui, é para o meu bem, é para o bem da igreja, é para o bem dos meus irmãos, é para o bem do reino de Deus.
É isso que ele está dizendo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É tão bonita a linguagem de Paulo, pois ele sabe sentir a dor, mas ser grato pelo bálsamo que traz a cura. Ele sabe sentir o espinho na carne, mas sabe também que a graça de Deus o basta. Ele sabe o que é ficar preso, mas ele sabe também que um homem prisioneiro por amor a Cristo Jesus é o homem mais livre deste mundo. Você é o homem mais livre do mundo se você está aprisionado a Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. Então eu te pergunto, você sabe ser cristão e ao mesmo tempo ser esquecido, ser aprisionado, ser ignorado, não desfrutar de uma boa situação e se alegrar ainda assim? Ou nas coisas mais corriqueiras do mundo que vivemos, talvez quando você perde o emprego, você ainda consegue dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, tudo está cooperando para o meu bem, o Senhor permanece sendo bom. Você sabe ser cristão e ao mesmo tempo, quando a sua vida vira de cabeça para baixo, quando na sua família está uma bagunça, talvez os seus parentes te rejeitando, mesmo assim confiar no Senhor e seguir sabendo que pertence a Jesus. Existe uma canção que é difícil de cantar junto, de Marco Teles, chamada Canção do Cristão Medieval, que ele faz uma oração difícil ali nessa canção, e ele diz assim: livra-me, Jesus, livra-me do desejo de ser honrado, livra-me do desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado, livra-me, Senhor, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, livra-me, Jesus, do medo de ser exortado e ser esquecido. Aí ele pede: dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. É difícil, irmãos, cantar isso. Dá-me a graça de, posto à parte, ver os outros sendo escolhidos. Irmãos, Paulo solicitou que Onésimo fosse recebido, mesmo estando preso. Onésimo faz a sua viagem, e Paulo continua preso, e agora sem o seu ajudante. E ele continua falando: eu sou preso por Cristo Jesus. Eu amo meu Senhor. Isso é difícil, irmãos, mas a graça de Deus age nisso. Hoje existe a cidade, hoje existe o estado de São Paulo, o apóstolo Paulo é mundialmente conhecido, está em muitos lugares sendo ilustrado em estátuas, em pinturas, mas ele durante a sua vida toda sofreu, foi esquecido, foi preso, foi considerado inexpressivo, foi morto. Eu vi numa dessas transmissões da virada de ano, um pastor dizendo assim: 2025 será o melhor ano da sua vida, e o pessoal: é isso mesmo, e todo mundo se abraçando, o melhor ano da minha vida. Outro famoso apóstolo fake, dos dias de hoje, vendendo uma chave por R$100, uma chave que abria as comportas do céu. 2025 as comportas do céu estarão abertas, e com essa chave, R$100 também, tem que abrir muita coisa, R$100. Mas, irmãos, e se Deus preparou um 2025 bem magrinho para você? Sem muito glamour, sem muita promoção no seu trabalho, sem seus filhos ganhando as melhores notas, ainda assim você se lembraria de Deus, ainda assim você se lembraria que é de Cristo Jesus, que toda situação que você vive, você está amarrado em amor a Cristo Jesus. Quando Paulo diz que é um prisioneiro de Cristo Jesus, ele está querendo dizer que está lá de acordo com a vontade de Deus, em consequência da sua lealdade a Cristo Jesus. Versículo 13, ainda de Filemão, ele diz: estou algemado, mas as algemas que carrego são por causa do Evangelho. Algemas que carrego por causa do Evangelho. Aqui nós precisamos destacar isso, irmãos. A sua obediência a Deus pode te trazer situações difíceis aqui na terra. Paulo fez o que para ser preso em Roma? Roubou um comércio? Sonegou os impostos? Desrespeitou o imperador? Ele simplesmente obedeceu a Cristo e pregou o Evangelho. Mas assim como seu mestre foi obediente até a morte, e morte de cruz, o apóstolo Paulo seguiu o seu caminho de dores em obediência. Ele olha para as algemas e enxerga um Salvador e Libertador que voltará. Ele olha para os guardas romanos o detendo, mas ele enxerga por fé que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram.
Ele observa que está preso, mas é prisioneiro de Cristo Jesus. Como ele disse em outra ocasião, eu estou preso, sofrendo em algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. É isso que nós vivemos e nós devemos viver pelo Evangelho. Quando é a vontade dele que eu esteja na prisão, eu estou na prisão. Quando for a vontade dele que eu esteja livre, eu estarei livre. Quando for a vontade dele que eu esteja doente, eu estarei doente. Eu pertenço a ele. E como eu pertenço a ele, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esse é o apóstolo Paulo e, é claro, um exemplo para todos nós. Uma pessoa, na situação de Paulo, só pode pedir um favor para outra pessoa e nada para si, quando ele entende essa carta. A carta do apóstolo Paulo, então, a Filemon, é uma grande ilustração de quem era Paulo, um prisioneiro de Cristo Jesus, que não vivia para si mesmo, mas por Cristo e pela sua igreja. Irmãos, vamos viver mais como o apóstolo Paulo? Vamos caminhar mais, lembrando que nós somos também cativos a Jesus Cristo. E assim, a nossa convivência, a nossa relação, a nossa percepção das coisas que acontecem ao nosso redor será plenamente transformada no poder do Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, eterno Deus, nós te damos graças, Pai, porque através de Tua palavra nós percebemos que tudo que é necessário para nós estarmos aqui alegres por vivermos para Ti e por congregarmos e estarmos reunidos aqui, já foi, já aconteceu. Nós somos resgatados por Jesus Cristo. Esse amor do Senhor que nos constrange, nos domina, nos faz, Senhor, perceber que a nossa vida ela não é uma vida de tristeza sobre tristeza, mas é uma vida de alegria no Senhor, uma alegria indizível e cheia de glória. E assim, Senhor, transforme a nossa percepção da situação. Nós não sabemos como as circunstâncias acontecerão em nosso ano, nós não sabemos como o Senhor agirá, mas nós sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que assim, Senhor, dê a cada um dos seus filhos a esperança eterna, a alegria que nós temos por pertencermos a Ti, nosso Deus maravilhoso, eterno, todo-poderoso. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.